gostaria que você cumprimentasse novamente, se já cumprimentou a seu irmão que está aí pertinho de você. Em nome de Jesus. Aleluia. Meus queridos, hoje o tema é um pouco subjetivo, né? Porque eu nunca falei, nunca preguei depois de tantos anos que nós estamos aqui, né? São 38 anos. Nunca usei esse tema para compartilhar com vocês, mas o Senhor assim tratou comigo, porque sempre que vou a trazer uma palavra, sempre oro a Deus e peço ao Senhor para que Ele me dê uma palavra que venha a edificar nossa igreja, e não somente a nossa igreja, também a todas as pessoas que estão vendo através da internet, que seja de bênção, que seja assim uma coisa que venha a trazer fé, esperança e confiança neste Deus maravilhoso que nós temos. E quando cantamos agora, esse louvor me tocou muito quando eu ouvi pela primeira vez. Porque quem conhece a história do povo de Israel, imaginem-se, eu estou com 57, 60 anos que sou cristão, que me aproximei da igreja, e eu vi na escolinha dominical, quando era criança, depois na adolescência, e sempre se falando de Israel, de Israel, de Israel. E tantas coisas, tantas notícias tristes com relação a Israel, tantas coisas que aconteceu com Israel, como uma das últimas 6 milhões de judeus que foram sacrificados. E eu digo uma coisa para vocês, meus queridos, esse não foi o plano de Deus, de que Israel passasse por todas essas coisas. Esse não foi o plano de Deus. O plano de Deus era que Israel fosse um canal de bênção para o mundo inteiro, começando como começou lá, depois que chegou e se internou e construiu o templo de Jerusalém, Deus esperava muito de que Israel fosse assim um porta-voz do Senhor. E lamentavelmente, até hoje, Israel não cumpre com essa função. E aí você vê o que está acontecendo com Israel. A mão de Deus guarda e protege a Israel, mas tem sido derramada muito sangue. Tem sido derramada muito sangue. E não sabemos se vai continuar esta situação. Porque o Senhor Jesus, quando Ele estava se despedindo dos seus discípulos, um dos sinais que Ele deu foi que eu ouvirei de guerra, e rumores de guerra, e guerras. Então, hoje, a gente vê e ouve, né?
não só Israel, outros países também estão passando por situações difíceis, mas Israel é o relógio de Deus para nós cristãos. E nós vemos que a situação cada dia se torna mais difícil para Israel. Talvez nós não vamos ver o que vai acontecer, como está escrito na palavra de Deus. O que Israel vai viver nos últimos tempos é uma coisa impressionante. O que vai acontecer com Israel ainda. Então, se Deus criou a Israel, chamou a Abraão, Isaac, Jacó, chamou também depois a Moisés, a Josué, que foi o que concretizou a estadia, onde estão, e que agora também há uma guerra nesse lugar. E eu digo, se Deus nos trouxe para esse lugar e los plantou nesse lugar, um lugar que ha trazido muito mais tristezas que alegrias, irmãos. E qual foi a causa e qual é a causa? É como disse o tema aqui, o maior problema do ser humano é saber lidar com o pecado. O pecado ha sido a arma maior que o diabo ha usado para que Israel não pudesse exercer a capacidade que tem de Deus, o poder que Deus lhe deu a Israel, mas não com armas. As armas foram um recurso humano, mas Deus queria usar o seu poder, como em algumas oportunidades teve a oportunidade de usar o poder. E eu estive fazendo um pequeno levantamento dos reis de Israel, e vocês vão ver aqui, este pequeno levantamento, como foi o comportamento destes homens que tinham a responsabilidade de conduzir o povo de Deus, de dirigir o povo de Deus, para que Deus pudesse manifestar seu poder e sua glória. Então eu fiz um levantamento de aqueles que foram bons e aqueles que foram maus. Jeroboão primeiro. Jeroboão foi um rei mau que não se sujeitou a Deus. Roboão também foi um rei que não se sujeitou a Deus. Não esteve debaixo da direção de Deus. Nababete foi outro que também não teve debaixo da direção de Deus. Enrede foi outro que também não teve debaixo da direção de Deus. Elatonri foi outro que também não teve debaixo da direção de Deus. Acabe foi outro que também não teve ou não aceitaram a direção de Deus. Josafá
foi um bom rei. Já hemos pregado sobre isso, sobre a vida desse rei. Jeroboão foi outro rei que não se sujeitou a Deus. Acasias foi outro rei que não se sujeitou a Deus. Jorão foi outro rei que não se sujeitou a Deus. Asael foi um rei que se sujeitou a Deus. Azias foi outro rei que não se sujeitou a Deus. Jeru foi um bom rei. Joás foi um bom rei. Jodiada foi um bom rei. Joaças foi um bom rei. Amazias foi um rei que não se sujeitou a Deus. Zacarias, aquele rei que viveu no tempo de Isaías, que nós vamos tocar um pouquinho. Zacarias não se sujeitou a Deus. Jeroboão foi outro rei que não se sujeitou a Deus. Azaria foi outro rei que também não se sujeitou a Deus. Ezequias de Judá foi um bom rei. Manassés de Judá foi um bom rei. Josias foi um bom rei. E Joaquim foi um bom rei. E assim vai a história dos reis que governaram Israel. E tem muito mais ainda. Por quê? Porque não souberam lidar com o pecado. O pecado, meus queridos irmãos, ele está para fazer um trabalho, desenvolver um trabalho que é desencaminar a pessoa pelo caminho correto, já seja espiritual, moral e social. E isto eles sabiam. E nos diz a palavra de Deus que aquele que agradava a Deus era bem-sucedido. O rei que tinha temor de Deus, o rei que buscava a Deus, o rei que dobrava seus joelhos. E agora, Senhor, o que faço? E agora, Senhor, o que fazemos? Para onde vamos? Qual é a estratégia? Todos esses reis foram bem-sucedidos, que foram os menores. Como hoje, a igreja do Senhor é a menor. Enquanto nós temos milhões e milhões de pessoas, ainda a gente nem se aproxima. Então, veja você aqui, o que eu quero dizer para você, querido irmão, é que assim também é a nossa vida particular. Como indivíduos, como pessoas, nós temos que aprender a lidar com o pecado. Temos que aprender a dizer não, quando temos que dizer não para o pecado. E não nos deixar atrair pela beleza externa que ele usa para com os adolescentes, para com os jovens, para a idade média, para os anciãos. É uma coisa impressionante como Satanás, o diabo, está agindo
agindo. Nos diz a palavra do Senhor, a Bíblia, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Desde Adão até hoje. Nós todos nascemos com essa tendência de deixar que o mal tome conta de nossas vidas. Todos nós temos essa tendência de não ouvir a Deus e ouvir o inimigo. Agora, também a palavra do Senhor diz que quando nós recebemos a Jesus, somos justificados pela graça de Deus. Romanos 3, 24 e Romanos 3, 23, o primeiro versículo que eu li. Justificados, Jesus nos justifica diante do Pai por todos os erros que nós outrora fizemos. E isto é importantíssimo porque nós temos, querido, a oportunidade. Veja bem o que eu vou lhe dizer. Nós temos a oportunidade de aprender com os erros. Deus não nos descarta. Jesus não descartou a ninguém. Tanto foi assim que aquele que ele sabia que ia traí-lo, esteve até os últimos momentos de sua vida do seu lado. Pense você, querido, e minha querida. Pensemos todos nós. Razoemos. Peçamos a Deus a direção do Espírito Santo, para que não sejamos como o povo de Israel, um fracasso, para que o coração de Jesus e o coração do Pai possa dizer, como disse para Jesus quando falou para João Batista: este é quem me dá muita alegria. Já pensou quantas vezes Deus, até agora, quanta tristeza e decepção Ele sente quando vê um ser humano que foi criado à sua imagem e à sua semelhança, fazer coisas que não engrandecem seu nome. E que muitas vezes o inimigo ele usa essas pessoas para que outras não tenham a oportunidade de conhecer a palavra, de não, esse aí, esse Bíblia aí não é nada, não é de nada. É só para a igreja, vive na igreja, mas não acontece nada como cristão para ele. Então veja bem, Deus deseja que nós sejamos abençoados, para que nós possamos abençoar o nosso próximo. No livro de Isaías,
quando teve uma visão da grandeza de Deus, capítulo 6, versículo 1 até 8. Capítulo 6 do livro de Isaías, nos diz, é muito claro aqui o que aconteceu com Isaías. Eu pensei, mas como é possível que um servo do Senhor, ele se sentiu tão culpado, capítulo 6, nos diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voava. Isto foi uma visão que aconteceu com Isaías quando ele estava no templo. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eu queria que você prestasse atenção nesta última frase: toda a terra está cheia de sua glória. E se está cheia de sua glória, por que tanta maldade? Todos os dias estamos ouvindo coisas que nos causam dor. Por exemplo, essa menina que morreu, acho que foi para um rapaz que era namorado dela. Sei como foi, eu ouvi uma coisa assim muito rápida. E assim, quantas meninas, mulheres morrem? Sabe que uma coisa que eu digo, que eu faço, eu digo assim: isto é uma casta de demônios que está espalhada por todo o Brasil. Porque, queridos irmãos, não existe outro país que esteja vivendo o que está vivendo. E nesse aspecto, não existe. As mulheres, as meninas, crianças com sonhos maravilhosos, e essa vida maravilhosa que elas têm, por ser uma adolescente, uma jovem que está começando a viver e apreciar as coisas, de repente vem um cara endemoniado e tira da vida dela. É muito triste, querido, ver isso e não poder fazer comentários. Nós temos que fazer comentário e dizer para você, meu querido varão, homem de Deus, respeite a sua esposa. Ame a sua esposa. Cuide de sua esposa. Valorize a sua esposa.
jovem que está pensando no futuro, não deixe que o pecado altere os planos que Deus tem para a sua vida. Seja um jovem que leva Deus a sério. Seja um jovem temente a Deus. Seja um jovem que busque ao Senhor, que leia a palavra. Para quê? Para que o pecado não tenha espaço na tua alma, na tua vida, e estrague o plano que Deus tem para você. Porque você, se está aqui, é porque Deus tem um plano para a tua vida. Às vezes nem vontade, a gente luta, às vezes contra a carne. Eu, quando não venho à igreja, é porque não dá para vir, minha esposa também não dá para vir. Mas a gente ama estar junto à igreja, junto com os irmãos. Como disse o dito popular, juntos somos mais fortes. Aleluia. Olhe para seu vizinho e diga: querido, querida, juntos somos mais fortes. E se você está passando por dificuldades, por problemas, se você está não sabendo lidar com um problema, por favor, se você está na igreja, abra seu coração. Ah, mas se eu abro meu coração, depois todo mundo fica sabendo. É isso que o diabo quer mesmo, que a gente pense coisas que não vão acontecer. E você carregando o teu problema até que um dia você não dá mais, não aguenta mais. Faz uma loucura. Ou então sai dos caminhos do Senhor e vai para o mundo. A gastar sua vida, sua juventude, sua força, todas no mundo. Nos diz aqui que os anjos cantavam: Santo, 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 o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Só que quem vê a glória de Deus não é qualquer pessoa, não. Quem vê a glória de Deus, apesar de todas essas coisas que nós passaríamos todo o dia falando, quem vê a glória de Deus é aquele que ha sido remido, limpo, lavado com o sangue de Jesus. É a pessoa que marca a diferença, meus irmãos queridos. É a pessoa que cria esperança nos outros, porque, na verdade, nós somos colportores de esperanças. Às vezes, eu estou conversando com vecinos aí. Quando ele tem problema, pastor. Lá vai o pastor. Fala, faz uma oração por ele, pela esposa, conversa.
com vida. Não querem, não. Às vezes, eu penso assim, vou largar, porque eles devem estar pensando que eu sou um feiticeiro. Mas o amor é tão forte e tão grande que Deus coloca na tua vida que você não desiste. Porque você não sabe, talvez, como o diabo está desejoso de destruir uma pessoa. E se não acontece, é porque você ora. Quantos oram pelos seus vizinhos? A oração, queridos, chega ao coração de Deus. E se é de Deus, se ele abrir o coração para Deus, um dia ele vai estar lá na glória. E nos vai dar aquele abraço. Oh, quanto trabalho lhe di, quantas vezes orou, quantas vezes bati na sua porta e me abriu, e me atendeu. Esse é nosso trabalho aqui na terra. E irmãos, nós estamos vendo tanta coisa, que até Isaías se sentiu constrangido ao ver a glória de Deus. Ele disse: os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, que estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele, um homem de Deus, um profeta de Deus, que era quem orientava e aconselhava ao rei Ezequias, um homem que tinha um respeito, e que possivelmente, exteriormente, ele vivia uma vida correta. Ele se sentiu, irmão, que era um pecador. E ele disse pelas palavras, por isso temos que ter cuidado com o que nós falamos. As palavras que falava o mundo, ele algumas vezes falou, porque senão não tivesse mencionado isso. Então, como nós aprendimos na escolinha dominical quando era criança, cuida tu boquinha o que fala. Tenha cuidado com o que você fala. Você é um homem, você é uma mulher de Deus, você é um adolescente de Deus, você é um jovem de Deus, você não é seu, você pertence a Deus, você é de Deus, aleluia. Ele reconheceu que era um pecador. O Senhor nos faz um convite de graça a todos nós, como naquela época, hoje, nos faz um convite de graça. Capítulo 1,
versículo 1, Isaías capítulo 1, perdão, que estou... Sí, versículos 18 e 19. Diz assim, 18 e 19. O Senhor diz, veja bem, foi escrito pelo profeta Isaías. O Senhor diz, venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor da terra. Aleluia. Comerão o melhor da terra. Por que ele falou isto? Porque o povo de Israel estava passando fome. Passando necessidades. E ele disse, vamos conversar. Vamos a dialogar. Vamos a trocar as figurinhas e vamos a ver. Quem é que tem razão? Mas, diz ele, se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o disse. E Ele tem todo o direito de permitir que essas coisas aconteçam. Graças a Deus que você vai ser livre, protegido, guardado. Aleluia. Sempre rodeado com anjos que vão estar à tua volta para te defender, para cuidar de você e para fazer de você uma pessoa feliz, que agradeça ao Senhor. Vamos dar uma salva de palmas se você... Aleluia. O Senhor nos faz um convite de graça. Isaías 18 e 19. Já lo leímos. A rejeição ao Senhor traz consequências. Quando nós desprezamos ao Senhor, isso traz consequências, meu amado. Porque, como já falei, você não é seu. Você é de Deus. Deus te escolheu. Talvez você está lutando. Mas al final de contas, ¿sabe quién vai ganhar? Vai ser o Senhor. Ele vai tocar no profundo do teu coração e vai falar em tua mente, e vai mexer com você em tuas emoções. Ele vai fazê-lo impossível para que você possa servir ao Senhor. Quantos dizem amém? E quantos dizem glória a Deus? Você disse, na situação que você muitas das vezes está, talvez, glória a Deus, que não tenhamos aqui ninguém. Deus nos dá a oportunidade. 43, 18 e 19. Vamos ver. Isaías 43, 18 e 19. Olha o que ele diz.
não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ele está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Ele fará o impossível que é para nós, para que as coisas mudem em nossa vida. E ele disse aqui, a partir de hoje, porque a gente vive muito do passado. A gente vive muito passa mais um filme todos os dias na nossa cabeça. Se você está ouvindo a voz de Deus hoje e está aqui com um propósito, diz: não fique lembrando das coisas passadas. Ah, eu sofri muito. Ah, eu apanhei muito de meus pais. Ah, eu fui isto, eu fiz aquilo, me passei. Diz: não lembre das coisas passadas, nem pense nas coisas antigas. Quantos homens, eu estava ouvindo um homem os outros dias que estava me dizendo, eu fui criado em um lar onde meu pai era rude demais. Todos os dias eu apanhava. De tal maneira, criei uma aversão à família que eu não queria casar. Mas graças a Deus, disse, eu conhecia Deus. E Deus mudou os meus pensamentos. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia! Glória ao Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Queridos, o Senhor tem tudo o que você precisa. O Senhor tem tudo o que você precisa. Leímos este versículo em Isaías, capítulo 3, 28 ao 31. Ele tem tudo o que você precisa para viver uma vida com decência. Uma vida que ilumine, que brilhe, que desperte curiosidade nas pessoas, de que há uma diferença entre você e ela que não conhece a Deus. Quantas pessoas vêm à igreja por causa do nosso testemunho? E é o que mais nós temos que hoje nos preocupar. Queridos, eu quero fechar porque eu acho que falei o que tinha que falar. Disse na conclusão que eu coloquei: permaneça fiel, ame o Senhor, honre de todo o coração a Ele e não tenha medo, porque Deus te ama. E te ama muito. Isaías 41. Já estamos fechando.
Isaías 41, acho que 11. Aqui. 14, versículo 14. Não tenha medo, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, pois eu o ajudarei, diz o Senhor, o seu Redentor. E no versículo 13 diz: porque eu, o Senhor, o tomo pela mão direita e lhe digo: não tenha medo, pois eu o ajudarei. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Vamos estar em pé. Filho, vamos cantar essa música. Chora Israel. Até hoje está chorando Israel. É muito triste. Muito triste. Graças a Deus que nós somos felizes com Jesus.